Olá, família Creare, bem-vindos mais uma vez. Eu sou a doutora Mariana e esse é o canal da Creare Pediatria. Hoje no Doutora Responde nós vamos falar sobre um tema que está sendo aí muito discutido nos últimos dias, nas últimas semanas, que é meningite. Você sabe o que é meningite? Você sabe quais os tipos possíveis de meningite? O que é meningite meningocócica, que está sendo aí tão falado? Vem com a gente que nós vamos explicar tudo isso. O nosso cérebro, ele fica localizado dentro da caixa craniana e ele é protegido por algumas membranas. Essas membranas são as meninges e é nesse local que acontece essa infecção, essa inflamação que a gente chama de meningite. A meningite tem diversas causas, entre elas as infecciosas, nós temos os fungos, temos vírus e temos também as bactérias. Dependendo do tipo de agente, é a nomenclatura que a gente vai dar. Por exemplo, meningite viral, meningite fúngica, meningite bacteriana. E entre cada um desses agentes existem agentes específicos. Por exemplo, entre as bactérias, as mais comuns são 3 tipos. Elas são chamadas hemófilos, pneumococo e meningococo. Então, quando a gente fala meningite meningocócica, a gente quer dizer de uma infecção que está sendo causada por essa bactéria que se chama meningococo. Entre os meningococos, existem alguns sorotipos, que são A, B, C, W, Y, que vocês já devem ter ouvido falar também. Nem sempre eles são, é feita a identificação de qual sorotipo causa a doença, mas quando existe essa identificação, o mais prevalente aqui no nosso país é o sorotipo C, que inclusive é o que tem cobertura pelo calendário vacinal do Programa Nacional de Imunizações. Se a gente for pensar em gravidade, qualquer tipo de meningite pode ser grave, porque depende muito da resposta do organismo, depende muito dos efeitos que ela provocar, de como é que aquela pessoa vai estar, do inchaço que ela vai provocar nessas membranas e das suas consequências. Mas, em geral, a mais grave e a mais temida é a meningite bacteriana. Essa forma de meningite ela pode ser bastante agressiva, pode ter uma evolução bastante súbita, bastante rápida. Inclusive, pode acontecer da bactéria estar na corrente sanguínea e provocar uma infecção generalizada, que a gente chama de meningococcemia, que é um quadro extremamente dramático, que vai cursar aí além dos outros sintomas, com lesões de pele, manchas pelo corpo. E como que essa doença tão grave ela é transmitida? Nós chamamos o tipo de transmissão de pessoa a pessoa. O que isso significa? Que ela é transmitida através de gotículas, através de secreções que estão presentes nas nossas vias respiratórias, principalmente no nariz e na garganta. Inclusive, existem aquelas pessoas que são os portadores desses germes. São pessoas que têm essas bactérias, podem transmiti-las, mas que não necessariamente têm a doença. Daí a importância das medidas de ter cuidado para evitar essa transmissão. Porque às vezes não dá para saber se aquela pessoa tem o germe ou está transmitindo. Não é apenas a pessoa que tem a doença que vai fazer essa transmissão. É uma doença bastante temida e isso se justifica porque ela tem alguns riscos bastante importantes. Primeiramente, o risco de óbito existe bastante e existe também o risco de sequelas, principalmente sequelas neurológicas, de diversas formas, tanto cognitivas quanto, por exemplo, auditivas, visuais, dependendo aí do acometimento, da gravidade que for essa doença. Por isso, em geral, que ela é tão temida. E como é que eu identifico? Como é que a gente vai pensar? Quando que a gente vai pensar em meningite? Em geral, é uma doença que vai, principalmente nas crianças, vai deixar a criança aí bastante abatida, com o estado geral bastante comprometido. Os sintomas mais comuns são febre, vômitos persistentes, bastante dor no corpo e dor na nuca, além de lesões de pele na sua forma mais grave, como eu estava comentando. Vocês podem ver que são sintomas extremamente comuns, inclusive na faixa etária pediátrica, muitas outras doenças causam isso. Mas na meningite eles tendem a ser bastante exacerbados, bastante fortes, o estado geral realmente fica bastante comprometido, a criança fica bastante comprometida. Para fazer o diagnóstico, é o exame físico que o médico vai fazer, que tem alguns sinais que ele vai esperar encontrar. O mais comum, o mais conhecido, a gente chama de rigidez de nuca, que é uma dificuldade de mobilizar essa região do pescoço pela inflamação dentro da caixa craniana
das meninges. E para fazer também o diagnóstico, o exame que a gente utiliza, ele chama líquido cefalorraquidiano, que é o exame de líquor, que é aquela punção que se faz na coluna para pegar o líquido que está ali dentro da espinha, que é através das suas alterações que vamos poder identificar essa doença, inclusive saber qual é o tipo dela, se é viral, se é bacteriana ou se é algum outro tipo. E agora, a principal pergunta que estamos recebendo bastante aqui no consultório essa semana, praticamente todos os dias, vários pacientes trouxeram essa pergunta, que é como que eu faço para prevenir essa doença? Dentre as medidas de prevenção, nós destacamos a questão das vacinas. No nosso calendário de Programa Nacional de Imunização aqui no Brasil, existe a vacina contra o sorotipo C, que é a meningo C, que a gente fala, que ela é dada em 2 doses a partir dos 3 meses de idade e também tem doses de reforço. Ela também pode ser dada em adolescentes. Em alguns momentos existem campanhas de vacina específicas para algumas faixas etárias e os adolescentes em geral entram nessas campanhas. E também para grupos especiais, por exemplo, pessoas com doenças graves, pessoas com sistema imunológico mais comprometido. Essa é a vacina da rede pública, que qualquer unidade de saúde, qualquer cidadão tem direito a tomar dentro desses critérios que eu falei. Fora isso, na rede privada de atenção, existem vacinas contra outros sorotipos, além do sorotipo C. As mais comuns é a vacina que a gente chama de ACWY, que vai combater esses sorotipos, e a vacina contra o sorotipo B. E a pergunta que foi muito feita essa semana, que a gente está recebendo bastante, é a seguinte: eu preciso dar a vacina que eu recebo no Programa Nacional de Imunização é suficiente ou eu preciso dar, é interessante que eu dê a vacina da rede privada de atenção? A resposta é o seguinte: para definir as vacinas que entram no calendário nacional de imunizações, é considerado quais são os tipos mais prevalentes. Por isso que o C, a vacina contra a meningite do tipo meningo C, que está presente, porque é a mais prevalente, ela vai cobrir uma maior parte aí da população. Então, a nossa opinião é que pelo menos essa vacina deva ser seguida rigorosamente, a criança deva ser vacinada contra esse tipo. E os outros? Preciso fazer? Não preciso fazer? Preciso fazer esse investimento? É um investimento financeiro importante, as vacinas aí, algumas têm um custo aí realmente elevado. Qual que é a nossa posição? Nós acreditamos que tendo a possibilidade de ter esse acesso e não tendo nenhuma contraindicação do seu pediatra, é interessante sim receber essas vacinas. Lógico que dentro de clínicas credenciadas, clínicas conhecidas, né? Isso sempre sendo conversado aí com o seu pediatra. Então, tendo a possibilidade desse acesso, a gente acredita que é interessante se fazer sim. Entretanto, se não há essa possibilidade, se fica além aí da sua programação financeira nesse momento, calma, não precisa se desesperar. A vacina que é oferecida na rede pública, que é direito de todos nós, é uma vacina que cobre o sorotipo mais prevalente. Então, é uma proteção bastante importante. Sem contar que pode eventualmente acontecer de mesmo vacinado se apresentar a doença. Então, fique tranquilo, se você não tem acesso nesse momento, não precisa se desesperar, cumpra o calendário oficial de imunização. Então, se você não tem acesso nesse momento, não precisa se desesperar, cumpra o calendário oficial nacional de imunização, que já é bastante importante. Inclusive, isso entra na nossa conversa que tivemos recentemente, tem até outro vídeo sobre isso, sobre uma discussão que está tendo também atualmente, que é: devo realizar vacina ou não devo realizar vacina no meu filho? Nós acreditamos que é importante a realização das vacinas, porque elas vão proteger não apenas aquela pessoa, mas também vão proteger a população de uma maneira geral, porque ela diminui a circulação aí desses vírus, dessas bactérias no caso, na população, diminuindo a incidência dessas doenças. Se não houvesse a vacina, a transmissão seria muito maior, iam ter aí muitos mais casos. Então nós achamos importante a vacinação para não só da proteção individual, como para uma proteção coletiva. Além da vacina, é importante a gente destacar que existem outras formas de prevenção. Como é uma doença que passa de pessoa para pessoa através de gotículas respiratórias, o que é muito essencial? Sempre lavar muito bem as mãos, usar aí o álcool gel quando tiver acesso, evitar das crianças não vacinadas, que são os bebês, ficar em lugares assim muito cheios, com muitas multidões, porque pode ter o risco aí de ter um portador assintomático que vai passar a doença para essa criança. A pessoa inicialmente nem estava sabendo que tinha.
Tá certo? Então, essa foi a nossa conversa sobre meningite. Se ficou alguma dúvida, se tem algum comentário a ser feito, alguma coisa que nós não abordamos, deixa aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com os familiares, é importante levarmos aí esclarecimentos, informações de qualidade para as pessoas se acalmarem e terem aí o conhecimento necessário para o cuidado aí dessa doença tão grave. Tá certo? Obrigada e até breve!